O X, a questão está no ar, começando mais uma vez o nosso programa de debate político, de atualização sobre tudo o que acontece no Brasil, também em Portugal, cada vez mais nos Estados Unidos, mas pelo mundo todo, com este elenco super estrelado de comentaristas, de palpiteiros a respeito de tudo que acontece no mundo. Eu vou começar jogando a bola lá para a extrema-direita e já começo jogando a bola para a extrema-direita, agradecendo, né? Eu estive durante esta semana lá em Massachusetts. Falei? Massachusetts. Lá na cidade de Boston, com o meu querido Silvio Braunar, que me recebeu muito bem. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pela experiência de um dia só, né? De algumas horas que estivemos juntos aí, mas foi muito bacana conhecer a sua terra, a sua casa, né? O seu quintal aí, como você fez e me mostrou tudo. Muito obrigado, seja bem-vindo. Silvio Braunar, diretamente, está em Milford agora? Está em casa? Estou em casa em Milford. Daqui a pouquinho eu estou indo lá para Boston, mas um prazer, né? Tivemos aí a oportunidade de resgatar aí a nossa, como é que fala? Amizade presencial depois de 10 anos, né? Praticamente 10 anos, né, Eudes? A última vez... 2014, tive a oportunidade de mostrar o meu backyard, o meu backyard, aqui, backyard é o quintal, né, que a gente fala, né, e foi muito legal, né, poder mostrar a nossa cidade aqui, como ela é viva, né, em termos históricos, né, e foi uma grande oportunidade aí de mostrar a porta da sabedoria americana, mas hoje eu estou aqui na minha muito gostosa Milford, com uma temperatura em graus Celsius de 5 graus, mas está ventando para chuchu, pois a sensação térmica continua sendo de 0 grau. No dia que eu estava lá, estava -8 de sensação térmica, só para deixar claro como é que estava. Estava aprazível, mas estava muito frio. Obrigado pela recepção. E vou falar uma das coisas que a gente aprende quando viaja, né? Eu mesmo tinha um equívoco que acho que muita gente também comete. A gente ouve falar de Cambridge e imagina que Cambridge é uma universidade. Sim, eu imagino que algumas pessoas cometam esse mesmo erro. E Cambridge é uma cidade vizinha a Boston, onde existem muitas universidades, né, onde abrigam-se muitas universidades, entre elas Harvard e o MIT. São duas marcas muito famosas aí do mundo acadêmico. Bom, passando agora para a direita moderada, né, aquela direita mais calminha, o nosso querido Renato Ferreira, eu nunca sei de onde ele fala, às vezes ele fala do interior de São Paulo, às vezes ele fala de quase a capital, ali uma divisa da capital com a região mais da Grande São Paulo. Está onde, meu querido Renato Ferreira? Seja muito bem-vindo. Olá, meu caro amigo, colega Eudes, meus colegas Silvio também, o professor Pilão. Hoje ainda estamos falando aqui da querido bairro da Vila São Francisco, né? Capital, divisa com Osasco, praticamente. Na semana que vem, se não mudar os planos, é possível que eu fale do interior de São Paulo. Vamos ver. Mas aqui agora na Vila São Francisco, ensolarada, 31 graus. E estamos felizes aí por mais um X da questão. Parabenizo também o Eudes aí pela viagem de negócios que ele fez aí pelos Estados Unidos, né? Encontrando com o Silvio lá nos States. E é isso aí. Parabéns pela viagem, pelos negócios, né? Porque eu acho que daqui a pouco você vai até falar sobre isso. E parabéns para todos, e vamos aí, em mais um X da questão, nesse dia 7, né? 7 de março. 7 de março. Só um negocinho, viu, eu diz, o Renatão, ele é igual o Trump, né? Ele mora ao lado, né, do campo de golfe. É mesmo. É verdade. Muito bem. Falando com a nossa direita mais fabianinha, ele não gosta de ser chamado assim, mas ele vive no Principado Independente de Moema. Ele é o Faria Limer. Ele é Faria Limer, né? Ele é o rico do nosso time aqui, é o milionário do nosso time. Ele é o equilíbrio do X, né? Seja muito bem-vindo, professor Pilão. Tudo bem, Eudes? Hoje, trupe
de novo montada, a trupe completa. Vamos falar de um monte de assuntos por aí. Muito bacana você ter ido lá para os Estados Unidos, acabou abrindo várias frentes aí para a Connect TV, que vai ser muito importante para a continuidade da emissora, que está crescendo cada vez mais, não é isso, Eudes? Então vamos adiante, que já a Globo que se cuide, que já a gente vai estar na frente dela. Com relação à semana, nós tivemos uma semana cheia, né, rapaz? E hoje saiu mais uma pesquisa do nosso amigo Lula. Não sei se vocês viram, mais tarde a gente pode comentar a respeito, mas saiu mais uma pesquisa sobre o Lula, agora da Atlas, né? E ele continua sendo reprovado. 50,8% de reprovação contra 49% de aprovação. Não tem jeito, né? É muito ruim. Mas vamos em frente, vamos ter oportunidade de falar sobre tudo isso aí. Muito bem. Então, só para fazer um preâmbulo, né? Estive aí, um esclarecimento, um resumo muito resumido. Eu estive 9 dias nos Estados Unidos, visitei Atlanta e encontrei também o nosso querido Tiago Guerreiro, que toca o projeto da Connect TV Atlanta. Depois fiquei em Arlington, no Texas, por alguns dias, onde demos, né, o pontapé inicial da Connect TV Arlington, no Texas, que nas próximas semanas deve começar suas primeiras produções. Um abraço para a Larissa, também para o nosso Maurício Galante, que são as pessoas que vão tocar, né, a Connect TV Arlington com a ajuda de outros profissionais, de pessoas ligadas à comunicação, brasileiros e americanos que já estão se envolvendo nesse projeto. Mandar um beijo especial, vou falar em português mesmo, para a Pam. A Pam, ela é uma aceleradora de fintechs que tem em Arlington, né, que nos recebeu muito bem. É a Founders Arena, uma das pessoas que está mais incentivando e nos dando bons caminhos, boas conexões lá em Arlington para o projeto decolar já com força. Então, e depois passei, como falei, em Boston para falar com o Silvio, reencontrá-lo, e vou falar, eu fiquei com algumas coceirinhas, provoquei o Silvio aí para algumas possibilidades. Quem sabe no futuro nós não teremos mais locais aí, mais lugares nos Estados Unidos com a bandeira da Connect TV, representada por grandes profissionais competentes empreendedores. Muito bem, dito tudo isso, e deixando esse ar de mistério para essas novidades para o futuro, tem mais uma, que isso é legal, ó, é o primeiro X da questão que vai estar disponível já nessa nova fase com o sistema Roku. Para quem não conhece, eu vou tentar ser muito rápido aqui, porque a gente tem que falar de política, mas o sistema Roku é o número 1 em sistema de streaming TV nos Estados Unidos, tem mais de 90 milhões de assinantes, né, de contas confirmadas, mais de 150 milhões de espectadores espalhados por diversos países, mas o foco principal, onde eles são muito fortes, é Estados Unidos, Canadá e México. Então, a partir de agora, a gente chega com muita força nesses 3 países também, a quem eu agradeço a parceria aí da Roku e essa nova possibilidade que a Connect TV chegue em muitas outras regiões do mundo aí. Muito bem, dito tudo isso, vamos falar, já que estamos falando de mundo, vamos deixar o Lula para o final, vamos falar de mais uma semana de Donald Trump. E eu acho que o primeiro dos itens que a gente tem que abordar é ainda os reflexos da fatídica reunião com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Quem teve a oportunidade de acompanhar, Zelensky foi fazer uma visita à Casa Branca e, durante esse encontro, a coisa degringolou e virou um barraco, uma lavação de roupa suja, aí, com troca de farpas para todos os lados, e isso ecoou durante toda a semana na política internacional. Eu vou passar primeiro para o Silvio Braunar, que a gente conversou bastante a respeito disso, né, enquanto estivemos juntos aí, esses reflexos que a gente pode apontar em duas percepções. A primeira, de uma Europa revoltada com Trump e acusando Trump de ter humilhado o Zelensky, e uma outra visão é dos americanos, dizendo que não, era isso mesmo, boa parte dos americanos aprovando que os Estados Unidos não investam tanto assim como sempre investiram
em defesa de países que não estão fazendo a lição de casa para a sua segurança. Silvio Braunar, como é que está esse assunto aí? Acalmou? Vai ter assinatura de acordo ou não vai? Olha, o que mostra na realidade o próprio Trump, né? A gente chama aqui do Address to Union, né, dentro do Congresso, né? Que é a fala, né? O speech, a fala do presidente para o Congresso. Como ele está no seu segundo mandato, seria para a nação. Mas esse caso ele endereça, né, para o Congresso, mas com todos os projetos e os planejamentos, né, para que ele tenha investido na sua governança para a nação, que é praticamente a apresentação do que ele vai fazer. No caso do Trump, já é o contrário. Ali naquela fala dele, ele estava mostrando já os resultados dos seus primeiros 40 dias de presidência, né? E ele pontuou muitas coisas de qual caminho ele tinha escolhido para a América e comprovado junto à eleição do 5 de novembro de 2024. E depois dessa apresentação, dentro dessa apresentação, ele mencionou essa carta, né, que o presidente da Ucrânia tinha retornado para ele, e ele mencionou as falas, né, que ele estava numa outra condição, o próprio Zelensky já reconhecendo que ele precisava da ajuda da América, porque sem a América ele não conseguiria fazer com que a guerra parasse, né, que parasse a mortandade lá dentro da Ucrânia. E ele estava muito pressionado porque, junto aos globalistas, né, que são agora a União Europeia, que tirou o voto da Hungria, quem diria, hein? Meu Deus do céu, né? O Erdogan lá está sendo censurado porque a Europa quer realmente a continuação da guerra por causas, obviamente, de coisas econômicas. Com essa fala do Trump dizendo que ele não quer a guerra e que ele retiraria os Estados Unidos da OTAN, aí as coisas ficaram bem mais claras para o presidente Zelensky, tendo que aí reconsiderar, mandar uma carta de pedido de desculpas para poder renegociar aquilo que ele tinha, né, em primeiro plano, né, que era justamente para colocar aí as condições americanas para parar a guerra e ter ainda o apoio americano, não com o exército americano, porque o Trump não quer isso, colocando as empresas, né, para poder reconstruir a Ucrânia e parar com essa carnificina que está acontecendo na Ucrânia. Depois desse speech, depois dessa fala, aí veio uma pesquisa da CBS dando suporte em quase 80% de todos os pontos em que ele fez a pontuação dentro do Congresso. Né? Tudo. 76% para parar com a guerra, o negócio da imigração, 80%, o caminho está certo, 78%, quer dizer, foi retumbante. Isso emitido por uma pesquisa obviamente, de uma imprensa que é totalmente contrária à governança dele. Então, ele está bem suportado e, obviamente, ele está aí fazendo com que esse modelo americano agora sendo implementado dentro dos Estados Unidos, possa ecoar junto ao mundo, que afinal de contas a gente está no meio de uma guerra geopolítica, né, com China, Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos preocupado, e isso é importante a gente observar, porque os analistas aqui olham muito isso, não é à toa que o secretário de Estado é um latino, que é o Marco Rubio, aonde a visão americana agora é centrada para a América Latina, porque por muito tempo eles deixaram de considerar essa liderança para o bloco sul-americano, e isso aí é uma coisa que o Trump quer recuperar e muito. Ô, Renatão, a gente viu que ontem, ainda como reflexo de tudo isso, o presidente francês, Emmanuel Macron, fez um discurso forte e que vai na contramão de qualquer tipo de tentativa de pacificar o continente, onde ele diz que a França detém poderio nuclear
com toda, vamos dizer, a tecnologia francesa, ou seja, independe de americanos ou de qualquer povo, e oferecendo esta sua tecnologia para a implementação do que ele chamou de segurança através da dissuasão nuclear para o restante da Europa. Eu não sei se é uma percepção minha, eu queria dividir isso com você, Renato, e com os demais, mas é a banana comendo o macaco, né? Todo mundo esperava um Donald Trump beligerante e uma Europa buscando uma pacificação, e de repente nós temos Trump batendo na tecla da paz, do acordo e do vamos seguir em frente fazendo bons negócios para todos os lados, e a Europa falando em se rearmar, em se fortalecer belicamente, mas pior do que isso, ou até essa parte eu entendo, de fortalecer a sua própria força armada, mas quando cita em força nuclear, em armamento nuclear, a coisa está ficando completamente estranha, né, Renato? Exatamente, Eudes. Eu não sei se você lembra, mas assim que o Donald Trump foi eleito, você disse, olha, agora vamos ter assunto aqui, acho que para 10, 15, 20 anos. E não se fala em outra coisa, porque as medidas, apesar de muita gente querer minimizar, né, Silva, não, ele fala de tarifaço aqui, depois ele ameniza um pouco, mas é uma jogada do Trump, tá entendendo? Ninguém fala mais de um presidente no mundo, né? Ninguém nunca falou como se fala do Trump, por causa das medidas dele, meu amigo, que está deixando o mundo de ponta cabeça. E queira ou não, antes dele tomar posse, ele falou lá para o Oriente Médio, para o Hamas, devolvam. E renovou essa ordem agora. Tá entendendo? No caso da Ucrânia e da Rússia, ele falou a mesma coisa, eu vou acabar com a guerra. Queira ou não, gente, é lógico que todo mundo perde numa guerra. E também num cessar-fogo, alguém tem que ceder. E o Zelensky, naquela reunião lá da Casa Branca, ele chegou ali, já estava certo o acordo, ele foi para assinar. Tem gente aí colocando fake news, principalmente aqui no Brasil, que ele não tinha acordo ainda, que ele saiu de lá, mas ele foi para assinar. Só que, eu pego a linguagem do Silvio também, que o Silvio até fez um exemplo nos comentários do nosso grupo, que é como gerente de banco. Se você está falido, você vai no gerente de banco, infelizmente você não pode chegar xingando a mãe dele, xingando o cachorro dele, pondo os pés sobre a mesa e falando, me empresta o que eu quero, eu ajudo que eu quero pagar. Infelizmente, o lado mais fraco agora é a Ucrânia. E realmente, nesse negócio aí dele falar, olha, retirou o apoio à Ucrânia, ele deixou a Europa, toda a Europa, numa sinuca de bico. Porque ele fala em armamento agora para a própria defesa dos países europeus. Porque, gente, quem comanda ou quem defendeu a Europa sempre foram os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos com muito dólares e armamento. Se eles forem agora também brigar, bater de frente com o Trump, a Europa vai sim ficar meio aí fragilizada na defesa. Então, eles nessa linguagem, o Macron, autoridades aí da União Europeia também, estão realmente numa sinuca de bico, mas eu acho que como Zelensky, eles ameaçam aí, mas vão ter que contar com os Estados Unidos, entendeu? Mas eu concordo com você. No momento, o Trump, que é o louco, que é o laranjão, fala sem pensar, quer paz, e eu acho o seguinte, por pior que seja o caminho, é melhor a paz, porque faz 3 anos que lideranças europeias, de todos os países, e o velhinho que acabou de sair dos Estados Unidos, não pararam com a guerra, muitos milhares aí de ucranianos mortos. Então vem a paz, que venha a paz, seja porque for, entendeu? Porque a Ucrânia não vai sumir do mapa. Não estou falando, ele vai vender, o Trump quer comprar a Ucrânia, não é nada disso. E aí o caminho do Macron e de outros líderes, que o Macron realmente, para mim, é um cabeça meio voada, entendeu? Esse sim fala as coisas sem saber, porque nós estamos vendo como está o quintal da França, né? Tá entendendo? Então, mas a Europa ficou numa sinuca de bico aí. E eu passo para o professor Pilão fazendo uma abordagem da economia, né? Eu vi algumas coisas nesses últimos dias, 2 abordagens que eu quero compartilhar e o comentário do professor Pilão. O primeiro deles é que
como uma estratégia geopolítica global, trazer a Rússia para perto vai para além de uma discussão sobre a Ucrânia, e sim de um enfraquecimento de uma união que parecia que estava crescendo, estava se fortalecendo, estava ficando perigosa, que é a união China, Rússia e Irã. Então, quando você traz para pertinho a Rússia e fala, não, o Putin é meu camarada, está comigo aqui, você enfraquece qualquer iniciativa de prejudicar os Estados Unidos, de conturbar o mundo, principalmente quando você fala do Irã, que é um pouco mais radical e estava fazendo parte dessa jogadinha. Lembrando que o Lula deixou navios iranianos atracarem no porto brasileiro, mesmo contra os pedidos americanos do governo Biden, hein? Não tem nada a ver com o Trump. E na sequência disso, o Trump tem falado bastante que gastou bilhões de dólares dos contribuintes americanos, tal, mas tem um outro lado, que é o lado da influência política que esses bilhões de dólares garantem para os Estados Unidos e garantiram desde o final da Segunda Guerra. Ou seja, quem paga a conta escolhe o que vai comer. Os Estados Unidos têm escolhido que música vai tocar nessa festa desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então tem um pouco de retórica para o público dele, mas os Estados Unidos, no fundo, não quer deixar de investir e de manter, vamos dizer, essa influência importante política nesse jogo da globalização, nesse jogo cada vez mais globalizado. Comentários políticos, econômicos e sociais de Nivaldo Pilão. Tudo isso? Vou te contar, hein? Mas vamos nós. Veja, Eudes, é o seguinte. Não há dúvida que tentar uma aproximação com a Rússia descola a Rússia da China. Isso é evidente. Pelo menos descola efetivamente, descola permanentemente, que é o que vinha acontecendo. Professor, só um adendozinho. Tirando a Rússia disso aí, desmonta mais ou menos o BRICS? Não, é outra coisa. O BRICS é interesse econômico de China e de Rússia com a América do Sul. Eles não vão deixar de tentar. É muito simples. Eles vêm aqui e compram terreno, eles compram terra. Eles não precisam de nada aqui. Eles compram terra e exploram. Mas, enfim, é isso. Né? E o que eu entendo, Eudes, é que esse descolamento entre Rússia e China é importante, sim, não só para os Estados Unidos, mas para todo o restante do mundo. E quando a gente fala que nós temos uma geopolítica diferente, é porque ela está muito diferente, cara. Dá uma olhada para o mundo. O que aconteceu com o mundo nos últimos 50 dias, vai? Nos últimos 50 dias. É uma loucura. A coisa ficou completamente diferente. Não é pouco, né? As pessoas falam, ele ameaça, põe tarifa e depois tira. Claro, ele põe a tarifa, ele fala, olha aqui, toma para vocês aí, ó, tá vendo? Tá bom, então vamos conversar. E todo mundo volta para conversar. O tonto, porque é um tonto, o Zelensky é um tonto, né? O tonto do Zelensky não conseguiu entender que fazendo o acordo com o Trump, ele estava protegido. Ele estava protegido, ele não precisa de ninguém que o proteja, ele não precisa de OTAN que o proteja. Por quê? Porque quem é que vai invadir a terra onde os Estados Unidos estão explorando? Ninguém invade. Então, quer dizer, ele já estava dando a segurança que o Zelensky tinha. Com a concordância do Putin ainda por cima. Exatamente, porque o Putin topava. Não, pode vir aqui, pode explorar os minérios aqui, não tem problema. E para o Zelensky e para a própria nação dele, na verdade, né, você tem um dinheiro que não iria entrar nos próximos 20 anos. Ele não vai ter condição de explorar aquilo por 20 anos, no mínimo. Porque com que dinheiro que ele vai explorar aquilo? Não tem nem casa para o povo morar, não tem água para tomar, não tem energia elétrica. E o cara está falando, vou para aí, eu exploro, metade é teu. E ele está querendo o quê? Aí fala, não, mas eu quero garantias, me dê garantias. Ele fala, quer garantia? Quero, então volta lá para a Ucrânia e depois um dia a gente conversa. Mas não demorou muito, né, Eudes? Na verdade, a economia é muito mais forte do que uma meia dúzia de bala de canhão, viu? Porque se você pegar, ele já falou assim, o Zelensky, tudo bem, vamos voltar a conversar aí com o Trump, porque o que importa é o bem comum e não o orgulho pessoal. Quer dizer que ele estava lá demonstrando o orgulho pessoal dele e o povo dele morrendo lá na Ucrânia. É isso que ele estava fazendo, então? Porque essa foi a declaração dele.
Não só essa, como diz assim, ó, eu estou pronto para trabalhar com a forte liderança do Trump. Exatamente. Trump só ficou forte no dia seguinte, no dia da discussão, da reunião, ele não estava forte. Então, isso significa que o dinheiro ele é muito pesado. Ele é muito pesado. E você perguntou se o Trump ou os Estados Unidos vai abandonar a Europa? Não vai. Foi feito um acordo de 5 trilhões de reais para comprar armamento. Você acha que ele vai ficar fora disso? Não vai ficar fora disso nunca. A indústria armamentista dos Estados Unidos é a mais poderosa do mundo. E influente, né, professor? Um pouquinho, né? Um pouquinho influente. Ou seja, as pessoas não estão entendendo que o que ele está fazendo é negociar. Negócios. Negócios. É isso. Ele está administrando um país como se fosse uma empresa. É assim que eu estou entendendo o Trump. É como se fosse uma empresa. Quer comprar de mim? Quero. Custa tanto. Não sei o que. Tá bom, senta aqui, a gente vai conversar como é que eu faço para te financiar, eu te dou um desconto. Escuta, eu quero comprar seu. Quanto custa? 10? Não, eu dou 5. 5 eu não quero. Então volta lá para suas coisas. E assim vai, né? Mas só fechando com relação ao discurso dele lá no parlamento, né? O Silvio deu que 76%, a CBS, né, que fez a pesquisa, 76% de positivo, né, com relação à fala do Trump. E é muito legal, eu estava vendo aqui na internet, do mesmo dia, né, dia seguinte da entrevista, a CNN diz assim, ó, discurso do Trump é recebido de forma moderadamente positiva. 76% é moderadamente positivo. E um pouquinho mais abaixo ele fala assim, não foi tão bom quanto das outras vezes, eu imagino como foi das outras vezes. O professor tocou no assunto que eu ia abordar de uma outra maneira, que é o seguinte, fica risível, fica engraçado de ver os analistas da imprensa brasileira e até alguma coisa que eu tenho visto na imprensa de Portugal aqui, que ficam tentando demonstrar um Donald Trump enfraquecido. Então eu vejo coisas do tipo assim, você vê, a presidente do México, ela está batendo de frente com ele. Eu vi ontem um vídeo da presidente do México com um painel, ela dando satisfação, olha, diminuiu aqui o tráfego, viu? Parecia, sabe quando você vai? Sabe quando... PowerPoint, né? Com o PowerPoint, exatamente, com o PowerPoint. Olha, eu estou aqui, e mais ou menos assim, eu estou defendendo o meu povo, nós não vamos ceder, viu? Mas está aqui, viu? A gente está fazendo tudo que a gente cumpriu. E o Trump, na minha opinião, não, ela está dando todas as respostas que o Trump exigiu, todas. Ela entregou 29 dos líderes das coisas, tudo. Exatamente. E assim, só que para o público dela, ela fica falando que ela está fazendo jogo duro. E a imprensa compra isso. Só que eu acho que a imprensa não compra porque está sendo enganada. A imprensa canalha, finge e tenta repassar isso. E, no fundo, eu só fico imaginando o Trump assim. As pessoas estão achando que ele está ofendidinho porque estão falando dele. O Trump é fraco. Ele não está preocupado. O negócio dele é, no final do dia, pegar a planilha. A planilha ele pega e fala, peraí, então ganhamos aqui, aumentou aqui. Eu acho que é bem isso. Eu acho que é bem isso. Não, os caras estão de brincadeira. Mas vamos mudar de... Sim. Resultado no final do dia. Resultado, ponto. É isso. Senhores, eu vou fazer uma transferência deste assunto mundial. Vamos lá voltar a falar do nosso querido Brasil e falar antes da avaliação do Lula, eu queria comentar essa gritaria em uníssono que a gente viu nas redes sociais, que o Lula está zerando tarifas de importação de produtos alimentícios, preocupado com a fome do povo. Eu quero que vocês comentem antes de rir, tá bom? Vou começar com o Renato. Renato Ferreira, esse movimento que a rede social, né, o Twitter, a imprensa, todo mundo em uníssono, as manchetes mais ou menos as mesmas, zerou tarifa de produtos importados para diminuir o valor da comida na mesa do trabalhador brasileiro. Dá para acreditar nisso ou é mais um joguinho de palavras? Porque o próprio Geraldo Alckmin falou em entrevista que
não dá para ter certeza de qual vai ser o impacto disso. Pois é, mas você já está rindo, você pede para a gente não rir? Olha, então, o próprio Geraldo Alckmin falou isso, e hoje também nos comentários, né, dos analistas daqui da nossa grande TV, falando impacto nenhum. O cara falou, gente, eu compro a minha salsicha, alguma coisa assim, estavam falando, ele vai na feirinha lá e compra, não vai ter impacto isso aí, entendeu? São produtos brasileiros, tá entendendo? Então, não vai ter impacto. E outra coisa, quando o Lula fala de baixar, isentar, olha que o brasileiro o governo já tirou os impostos federais da Bolsa, da Bolsa Família, não, da cesta básica, né, professor? Isso não tem impacto no problema do preço agora, justamente porque é um problema externo também, principalmente influência externa. E enquanto o Lula, a gente não pode falar do Lula sem falar ele tenta agora usar um ex-tucaninho, né, o Geraldo Alckmin, que foi com ele, voltou com ele ao local do crime, não tem credibilidade nenhuma o Geraldo Alckmin, quando ele fala ali, ao lado, inclusive, daqueles ministros petistas, xiitas, né, são xiitas. Você vê Paulo Teixeira, aquelas outras pessoas, a gente conhece o PT, né, então não adianta até a esquerda tentar ironizar, mas a gente conhece a esquerda. Ao mesmo tempo que ele leva o Alckmin para amenizar isso aí, esses problemas, ele leva agora, gente, não sei se é um assunto abordado nessa agenda nossa de hoje, a Gleisi Hoffmann para ser articulação política. E já se fala do Boulos, viu? Do Boulos. Se fala do Boulos. Você está entendendo? Então são gente que os caras não estão nem aí para política, porque é o seguinte, é um governo de coalizão, teoricamente, se é de coalizão, olha, meu amigo, se o Centrão pede o pé, dá as mãos, os braços, é de coalizão, não adianta ele trazer. A Gleisi, inclusive, é noiva, mulher do Lindenberg. Você imagina os fatos deles, eles não estão nem aí para articulação política, porque essa mulher nunca fez na vida foi articulação política. Tá entendendo? Então, essa medida que ele tomou agora aí não vai ter impacto nenhum, infelizmente, né? Porque deveria o Brasil trazer, porque a gente que vai no supermercado, eu moro aqui bem pertinho de um grande hipermercado, vou lá quase todos os dias, passo por N motivos, e a gente vê os carrinhos vazios e diminuição tremenda de pessoas comprando, porque não tá fácil, que você comprava com R$500 há 3 meses, você não compra nem a metade. Então tá incrível e não vai ter impacto, infelizmente. Ô, professor Pilão, eu assistindo hoje uma entrevista concedida pelo também ministro Márcio França para CNN ou Globo News, eu não me lembro, eu vi ele falando que, olha, não tem como a gente matematicamente explicar mais ou menos o mesmo discurso do Alckmin, mas ele falou assim, não, mas, por exemplo, e aí ele encheu o peito para dizer, o azeite que quase não é produzido no Brasil, esse vai baixar. O povo brasileiro está sentindo falta de azeite? É o que está faltando na cesta básica ou está faltando coisas mais básicas do que o azeite? Está faltando coisas mais básicas. Na verdade, é uma iniciativa, ele precisa fazer alguma coisa. A gente comentou a respeito da popularidade, né? E não tem jeito. Ou ele faz alguma coisa ou acaba o pouco que ele ainda tem. E a última que nós vimos lá estava em 24%, né? A popularidade dele. Quer dizer, praticamente zero, né? Se você pegar e tirar os lulistas petistas, não tem popularidade nenhuma. Ou seja, a população não aprova. Então ele tem que fazer alguma coisa. Ele baixou a alíquota de um monte de coisa, de café, açúcar, óleo de girassol, azeite que você está falando, sardinha, biscoito, 10 ou 12 produtos ele baixou a tarifa. Só que eu gostaria de lembrar uma coisa, ele baixou a tarifa de importação. Para chegar o produto importado, por exemplo, o azeite que é feito aí na sua casa, o meu amigo meu. No seu quintal. No seu quintal, exatamente. Para chegar até o meu supermercado, você sabe quanto tempo isso leva? Meses.
meses, no mínimo, para ser muito rápido, entre 2 e 3 meses. Isso para ser muito rápido. Sim, né? Para já ter pedido, então já tem o pedido, não vai entrar com imposto, e a gente já vai colocar na prateleira e tal, não sei o quê, 2 a 3 meses. Ou seja, não vai resolver, não vai resolver, mesmo porque também só tem imposto nesses produtos porque ele pôs, porque o Bolsonaro tinha tirado. O Bolsonaro tinha tirado os impostos Exatamente. né? Então ele pôs de volta, agora ele está tentando tirar de volta, porque ele sabe que não dá para fazer. Ou seja, é a saga arrecadatória, eu disse. Ele fez 3 ações, né? Uma delas é essa redução dos impostos. Aí a segunda é o estímulo ao abastecimento nacional. Ele vai pegar Meu, esse é o maior golpe, professor. Eu me lembro da linhagem branca, lembra? Que ele colocou dívida na população inteira brasileira. É a mesma coisa, não é? Coisa, né? E aí ele vai pegar o MST e vai mandar o MST produzir produtos mais arroz integral. E vai fazer aí mais certificação, encontrar empresa que venda mais barato, né? Ou seja, não resolve, não vai ter efeito, né? É traque daqueles de quando a gente era menino, que tinha aquele traque que jogava no chão lá para. Tinha uns que segurava na mão, né? Segurava na mão, explodia. A molecada maior tinha os morteiros, né? E até aí é traque, né? É isso, não é outra coisa. E tem um problema sério, né? Que saiu hoje o PIB também, né? O IBGE divulgou o PIB. Ele veio alinhado mais ou menos com o que deveria acontecer, vai dar uns 3,3%, 3,4%. O que é bom, não é ruim, né? Está mantendo a mesma coisa que vem desde o Bolsonaro, está mantendo aí a mesma linha de crescimento, né? Mas só que tem um problema. No terceiro trimestre, o PIB era de 0,9%, o crescimento do PIB brasileiro no terceiro trimestre, 0,9%. Foi corrigido para 0,7%. Caiu. No quarto trimestre era para ser meio. Cresceu 0,2%. Caiu. E tudo indica que a gente tem um PIB maior agora no primeiro trimestre de 25%, por causa do agronegócio, é o boom, né? O agronegócio inimigo do Lula, né? Isso, aí a gente deve ter um PIB bom, mas mesmo assim não será tão bom. Por quê? Porque ele está pegando uma base ruim. Então nós vamos ter problema sério esse ano, né? O PIB fechou com 11,7 trilhões de reais. É dinheiro que sai pelo ladrão. E ele consegue gastar mais do que isso, eu disse. Então não tem jeito. Ele gasta mais do que isso, a gente vai pagar com a inflação e com os juros. E o que ele ganha, a gente perde. Porque 3,3%, 3,4%, a gente perde nos juros, que estão muito mais altos por causa do que ele está fazendo, e perde na inflação, que está muito mais alto do que poderia estar. Que é um ciclo vicioso, né, professor? Porque ele imprime dinheiro, e aí ele não corta o gasto, e aí vai só aumentando. Só vai aumentando. A bola de neve. E não e assim, essa sanha por gastar, ela está nitidamente assim, na linha de frente dos apoiadores e dos seus ministros. A Gleisi Hoffmann já deu declarações desse tipo. Hoje, nessa mesma entrevista do Márcio França, ele falou, não, o Estado está aí para isso mesmo, que a gente tem que colocar a força do Estado para fazer a economia girar, ou seja, a perspectiva é de que a coisa vai piorar. Por todos os avisos, por todo que aquela história, né? Não é que a oposição está falando que não vai dar certo, todos os livros de economia, como a economia funciona no mundo, não vai dar certo se continuar gastando mais do que arrecada. Então a coisa deve ficar pior, se é que dá para acreditar que pode ficar pior ainda. Para tudo, eu sei que nós estamos falando do Brasil, do Lula, dos nossos pequenos problemas, perto dos problemas que estão acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, e o Trump, com os ataques que estão acontecendo nos últimos dias russos na Ucrânia, Trump diz considerar sanções contra o Kremlin, ou seja, o Trump continua batendo na tecla do fim da guerra. E se as provocações russas continuarem, ele promete sanções diretas, ou seja, quem estava achando que o Trump estava no colinho do Putin, que estava trabalhando pró-Rússia, acho que é um recado muito claro, né, senhores? Não é verdade? E o interessante, é que o Putin está doido para que o Trump tire ele do SWIFT, cara. Ele está doido, ele precisa que saia do SWIFT, que é o bloqueio
É o bloqueio que acaba com a Rússia em termos... Obviamente que a própria Europa, né, ali por debaixo dos panos, está comprando combustível, né, e gás lá da Rússia, né, e a China também a chinês é fogo, né? O chinês está comprando o petróleo baratinho lá do Putin. Então ele está doido para sair do SWIFT para voltar às negociações normais, meu amigo. Não é fácil. O chinês é a revolução silenciosa, né? Sempre. E ele não podia ficar quieto, Eudes, porque ele parou de dar informação para a Ucrânia, né? Exatamente. Que eram os satélites norte-americanos que diziam para a Ucrânia, estão te atacando aí do lado direito. E aí a Ucrânia tentava fazer sua defesa. E como ele tirou, né, automaticamente os bombardeios vêm muito mais violentos, né? A gente torce para que ele tenha mão forte para conseguir conduzir essas provocações, umas midiáticas, outras... É interessante, né? Ele veio praticamente aquela história, né, do ajeitar a carga, né, na carroceria e tudo mais, mas parece que o pessoal não tem jeito, é um bando de criança que quer continuar a bagunça lá no fundão do ônibus. Eu acho, assim, eu estou colocando para ser uma coisa mais graciosa e tal, mas é a irresponsabilidade desse povo todo, cara. O pessoal quer a guerra porque uns poucos se ganha dinheiro, uns poucos só, em detrimento da população geral desses países, inclusive do globo terrestre, que afinal de contas a gente está correndo um risco aí de da Terceira Guerra Mundial, que seria a última. Eu quero, vamos pois não. Uma pequena observação, né? Na verdade, a questão da Ucrânia e da Rússia é que uma vez que a Ucrânia está vulnerável, porque ela não tem a informação dos satélites norte-americanos, o que o Putin fez foi aquela do sacana, né? Bom, eu vou ter que discutir o que é que eu abro mão. Então, eu vou tomar mais posse, que é para ter gordura para poder discutir. Ele pegou e mandou ver. Bombardeio. Tá certo, Trump, tem que mandar parar mesmo, porque senão ele vai começar a avançar, e avança com condições privilegiadas, e depois ele não quer devolver, né? Sim. Senhores, eu vou voltar para aquele tema que a gente estava, porque isso foi uma notícia que entrou no meio aqui, nossa produção passou, eu tive que interromper, porque acho que é um fato novo relevante para o debate que a gente fez logo no início do programa. Mas voltar aqui, a gente estava falando da economia, falando desse anúncio do corte dos impostos, zerou a tarifa de importação para alguns produtos, e aí eu vou passar lá para o Silvio, vou falar o seguinte, Silvio, a minha experiência aqui em Portugal é o seguinte: eu cheguei aqui no final da pandemia, tinha acabado ali, foi bem os últimos 2-3 meses que estava ainda, não tinha mais o lockdown e tal, e os preços estavam num determinado patamar. Quando começou a guerra da Ucrânia, os preços de quase tudo subiram muito, muito, assim. Eu cito o exemplo do litro de leite. O litro de leite eu pagava 48 cêntimos, ele pulou o mais barato deles para €1,10, e agora ele recuou. Você encontra leite aí a 70 e poucos cêntimos. Ou seja, a cultura da Europa permite que os preços subam e caiam. No Brasil, a gente sabe que isso não funciona. Eu não me lembro de queda de preço de quase nada na minha vida, durante todo o período que eu morei no Brasil. Nos Estados Unidos, como é que é o cultural? Há possibilidade de que preços subam e caiam ou não? Porque eu falo isso, só explicando, falo isso porque no Brasil, quando zerou tarifa, vai diminuir imposto, achar que isso realmente vai diminuir valor de alimento, eu não tenho muita esperança. Não, aqui nos Estados Unidos o efeito é automático, né? Quando você tem as ações, o efeito é automático. Eu falo muito sobre a gasolina, por exemplo. A gasolina, no final do governo do Trump, quando entrou o velhinho, tá? E aí aconteceu a pandemia e tudo mais, ele foi o primeiro que deu a ajuda, né? Em termos de salário, aquele Bolsa Vale, né, para todas as pessoas para poder ficar em casa e tudo mais. A gasolina naquela época estava R$2,15, tá? E com o governo do velhinho, todo esse tempo, junto à pandemia, a gente tem que dar esse desconto, a economia realmente não andou, né? Vamos ver a saúde primeiro, depois a economia a gente vê depois. Lembra desse papo? Então, né? E a gasolina hoje, ela continua na casa dos $3,05 aqui. A média é de 3,10. Meu estado está aqui com um pouquinho mais baixo. Na Califórnia, está na faixa dos $6. Você entendeu? O galão.
Só para você ter. Ele não abaixou. Não abaixou. Em compensação, na parte de alimentos, ela alterna. Ela sobe e desce, de acordo com as investidas governamentais. Nós estamos com uma inflação já de 4 anos aqui, né? E o que realmente prejudica muito em termos de consumo. O aluguel, por exemplo, ficou muito caro, a energia, que é o custeio, né? O custeio de vida, o professor adora falar de custeio, né? Que é a utilidade, né? A gente chama aqui de city utility. Então, luz e gás, né, que serve tanto para iluminação quanto para aquecimento e refrigeração, no caso, né, na época de verão, no inverno é para aquecer. Nós tivemos aqui no meu estado um aumento absurdo, tá, do gás, né, por causa de políticas esquisitas da nossa governadora, né, junto com a energia de eletricidade. Então é uma das coisas que ela, junto com o governo federal, ela está tentando cortar, mas cortar uma parte sem que isso tenha um impacto direto no custeio governamental. Então, o governo federal, no caso aqui, está pedindo para ela fazer a ação para ele poder ajudá-la. Se ela não fizer, ele não vai ajudar, e aí quem vai continuar pagando a conta alta? Nós, consumidores. Esse é o grande dilema aqui, mas você sente o efeito imediato. Tá? Quando a gasolina... Aqui tem diferença de preços de posto para posto, mas não é uma diferencinha, é diferença grande, tem promoção e tudo mais. Você é parceiro, aí você tem mais desconto, mas, no geral, a gasolina, ela diminui, assim, eles lançam lá os projetos e tudo mais, mas no outro dia o cara já muda a plaquinha lá para baixo, tá? Da mesma forma, vai para cima também. Que não é o que é usual no Brasil, né? A gente vê muitas vezes corta imposto e tal. E só para finalizar esse tema do corte, o Lula, nas declarações, e os ministros coordenados politicamente para isso, têm jogado a população tentado jogar contra os governadores, falando que, tá vendo? O governo federal fez a sua parte. Zerou a tarifa de importação. Agora, os governadores não abrem mão do ICMS, ou seja, além de tudo, ele fica causando um desgaste com os governadores, que alguns deles, inclusive, são aliados, né? E ele joga para a torcida o tempo todo. A culpa nunca é dele, a culpa nunca é dele, nunca é dele, é sempre do amigo. Mudando para a última parte. Pois não. Só 2 observações e rápidas. Uma delas é que o seu litro de leite está mais barato do que o nosso, viu? O nosso litro de leite hoje está custando qualquer coisa como 80 centavos de euro, né? Um euro está 6,30, deve estar 5 e qualquer coisa um litro de leite, né? 5 e pouquinho. Então, 80 centavos de euro. E a segunda é que é um problema muito sério isso que está acontecendo. Porque, como ele está com a popularidade muito baixa, como é que ele vai conseguir elevar a popularidade? Gastando. Não tem outro jeito. Ele vai enfiar dinheiro. Né? Por exemplo, já está dando crédito consignado. Vai dar inflação. Ele já está dando possibilidade de sacar fundo de garantia. Vai dar inflação. Então, o crédito consignado é o endividamento da população. É a mesma coisa da linha branca, lá em 2008, 2010. É que a população, que é funcionária pública, já está endividada. E ele está abrindo consignado para o pessoal normal, para o CLT. Então, é consignado via CLT. Isso vai dar mais inflação ainda. E ele vai ficar fazendo coisa para tentar melhorar a popularidade dele. E nós vamos pagar com inflação, não tenha dúvida. Mas quem é que vai pagar? Sempre quem paga é o povo, professor. É desesperador, porque tudo que eles fizeram até agora, que está levando o Brasil para esse buraco, eles estão repetindo e intensificando. Eles não aprenderam, porque, vamos lá, a gente pode até falar que pode acertar, pode errar, como qualquer governo, mas quando você erra e enxerga que está indo para o buraco, muda, né? Mas não. Eles estão acelerando o carro na direção do precipício. É uma coisa muito maluca. Falando em popularidade, e aí a gente vai para o tema político para finalizar esse nosso programa de hoje, falando dessa retórica repetida, né? Essa semana, incansavelmente. Primeiro, e assim, uma análise mais aberta, começou com a história do Oscar. Tá vendo? Olha lá, ganhou o Oscar, o filme que é contra
o autoritarismo, né? E o Brasil não teria esse Oscar se fosse sob um governo Bolsonaro, porque ele teria proibido que o filme existisse. E aí, durante a semana, vem complementos da delação dizendo que há novas provas. Ninguém fala uma linha, mas só fica as manchetes repetindo. Novas provas, o tic-tac, o Bolsonaro vai ser preso. Pedido agora para... pedido específico para colocar a tornozeleira no Bolsonaro, para que impeça ele de se encontrar com outras pessoas. Quer dizer, uma pressão do discurso, uma pressão política do discurso, principalmente na mídia, que está levando assim, para um caminho onde ou o Bolsonaro será preso e inviabilizado politicamente, não vai poder ser candidato, ou, se o Bolsonaro escapar, ele vai ganhar no primeiro turno disparado, porque as pessoas estão enxergando o que está acontecendo. Queria uma análise de vocês dessa semana, que o tema principal nem foi tanto no Brasil, né? A gente ficou falando muito de Trump, o mundo inteiro falando, mas no Brasil não parou de se apertar esse discurso, essas narrativas anti-Bolsonaro, anti-direita, extrema-direita e tal, sem apresentar uma nova linha de prova ou de nada, só no campo das narrativas. Começando com o Renato Ferreira. Renatão, a população está sentindo isso ou não está ninguém nem preocupado com isso? Está todo mundo preocupado realmente com o preço do ovo e da picanha? Olha, o preço do ovo e da picanha certamente influenciou muito na vida do brasileiro, né? Principalmente o mais pobre. Mas com o advento da internet, todos nós sabemos aqui que a política não é feita mais como o Lula pensa, né? Ou como alguns políticos velhos do Brasil pensam, porque agora o negócio aconteceu lá no fundo da China, chega aqui imediatamente, aconteceu na Sibéria, chega aqui imediatamente. Só quero pontuar alguma coisa a respeito das narrativas de esquerda que é tão ridículas, né? E não pegam mais, entendeu? Não pegam mais para o brasileiro, que ele é desmentido assim em tempo real. A começar pelo próprio ainda estou aqui, né? Porque o brasileiro não é mais trouxa, é uma linguagem, uma narrativa hipócrita, porque todo mundo sabe, o Walter Salles aí, ele é bilionário, né? Ele é o 12º homem mais rico do Brasil. Ele é herdeiro do Itaú, filho de do fundador do banco... O terceiro diretor de cinema mais rico do mundo, tá entendendo? Então, chego ali com aquele... E ele perdeu o discursinho dele, né? Ficou no bolso do paletó, um paletó novo ainda costurado. Ele não conseguiu tirar, mas ele terminar com ditadura nunca mais. Não, esse cara é muito rico, muito bilionário. Ele sabe que ele, usando essas narrativas, o esquema não vai mexer com as duas fontes dele, que é a bancária, de banqueiro, né? E também é de explorador de nióbio, que é o mais valioso mineral do planeta. Ele é sócio dos irmãos dele. Então tem essas narrativas aí que não colam mais. Você vê só, o Lula, ele tirou o Pimenta lá da comunicação e colocou o Sidônio Palmeira. E aí começou, não, nós vamos voltar com aquele negócio de dar entrevista, viajar para o Nordeste, principalmente dar entrevista nas rádios. Afundou mais ainda a popularidade dele. Porque você já perdia feio no Sudeste, ele começou a perder no Nordeste, mesmo dando as entrevistas. Só que o Lula repete aquelas mesmas coisas, gente. O cara lá está pensando no preço do feijão e também na água, que chega barrenta para o nordestino, sabe? Então, a comunicação vai mal, principalmente quando ela não está colada na realidade dos fatos. Tá entendendo? Isso é muito ruim, o povo não acredita mais nisso, e o exemplo está aí, né? Ele está perdendo popularidade, mesmo tentando sair aí do encastelamento, falando para as rádios e não resolvendo nada, porque a realidade do brasileiro está muito distante das narrativas mentirosas e hipócritas desse governo nosso. Professor Pilão. Pois eu acho que a política brasileira está muito feia. É o termo que dá para usar para não falar uma outra coisa, né? Está muito feia. O Bolsonaro entregou ontem a defesa dele, né? E a defesa dele tem 129 páginas e passa por algumas questões. Uma delas é pedido de anulação, evidentemente. Por quê? Porque quem está julgando é réu. Então, você é réu, não, é vítima, né? Você não pode ter a vítima julgando o réu, né? Como é que você faz isso?
Tem lógica. Não tem lógica. A PGR disse, tentaram matar o ministro. Ministro, o que você acha? É bom que tentaram te matar? Não faz sentido, né? E também está pedindo para que seja julgado pelo plenário, o que é óbvio, porque os 5 que vão julgá-lo são todos inimigos confessos dele, né? São inimigos confessos dele, da primeira turma. Não que os 11 não sejam, mas dos 11, pelo menos tem 2 que eventualmente poderiam destoar e, quem sabe, trazer alguém junto, né? Pede anulação da delação do Cid, mas eu acho que pior do que essa questão do Bolsonaro poder concorrer ou não poder concorrer, que eu acho que não vai concorrer e eu acho que será preso, né? É uma questão de dias, é uma questão de... Não importa o motivo, ele vai ser preso. Por que prendeu? Não, porque eu tinha vontade. Prendeu, pronto. E isso não tem como escapar, mas o que eu acho que é muito, mas é muito sério, é que eles estão associando o anistia jamais, como é? Sem anistia, né? Que eles falam lá, sem anistia, que é o coro. Sem anistia. Sem anistia. Eu acho que isso é muito sério. Não faz sentido que você tenha 2.000 pessoas, muitas delas ainda presas até hoje, já faz 2 anos, né? Mais de 2 anos do acontecido, e o nego está preso sem ter sido julgado, sem conhecer o inquérito. O Moreira Salles podia ter falado lá, né? O Walter Salles podia ter falado lá no Oscar que voltamos a ter a mesma situação que tínhamos quando do filme da Eunice, né? Porque a situação é a mesma. O nego chega e prende e acabou. Vamos lá, todo mundo aqui que nós vamos levar vocês para casa, coloca dentro do estado e prende o povo, sabe? São umas coisas que não existem. Aí você pega, a gente usa muito do caso da mulher que escreveu Perdeu Mané na estátua lá da Liberdade, né? Da Liberdade, não, da Justiça. Da Justiça. Da Justiça, lá na estátua da Justiça, mas é porque é icônico, né? Alguém com um batom que escreve Perdeu Mané pegar 15, 16 anos de cadeia, porque escreveu na estátua, 17 anos de cadeia. Quer dizer, não pode. Então, eu acho que, a par do Bolsonaro, se achar que vão prendê-lo porque ele fala muita besteira, então prende, porque ele fala besteira, prende ele. Mas eu acho que você tem 2.000 pessoas que tem que ser olhada de uma forma diferente. Claro que não nas 2.000, tá? Deve ter ali, talvez, mais 100 ou 200 que mereçam estar presos. Não 17 anos, mas mereçam estar presos. Mas as outras 1.500, 1.800 aí, não tinha que nem ter, quando muito, tomar o depoimento delas e mandar para casa. Não podia ser mais do que isso. Você não pode pegar, você tem mulheres que têm filhos de 10 anos, 8 anos, 9 anos e que está presa. Você tem senhoras de 70 anos que estão presas. Quer dizer, esse povo está fazendo uma rebelião armada. Com que arma eles fizeram essa rebelião armada? Não tinha sequer uma pessoa armada dentro da Praça dos Três Poderes. Como é que pode ser uma rebelião armada? Então, e foi jogando tudo dentro do mesmo cesto e jogou o Bolsonaro dentro. Então, o grande problema é que a hora que a gente pede para que se faça uma anistia, eles colocam o Bolsonaro no meio e falam não pode porque o Bolsonaro fala bobagem. E aí essas outras pessoas vão acabar pagando. Eu fico muito chateado com relação a isso. E mais ainda, né, passando para o Silvio Braunar, é que tanto a imprensa, os comentaristas, os analistas, os especialistas, quanto os próprios acusadores, eles se limitam a frases de efeito do tipo, não, todos faziam parte de um golpe. Eles estavam articulando um golpe e sem apresentar provas concretas. Quer dizer, a pessoa que estava lá, a moça do batom, né, que acaba virando um símbolo, ela estava articulando um golpe como? De onde? Aonde tem um comentário dela, por exemplo, num grupo de WhatsApp que se falasse. Só que o debate está tão idiotizado que a gente cansa. Tem hora que você faz assim, tá bom. Tipo, eles ficam repetindo. Mas essa é a intenção. Maneira... isso. E aí eu passo para você, Silvio, pode comentar em cima disso. É essa a intenção, né? Essa é a intenção. A retórica, né? O descondenado, ele falou isso. A gente tem que acertar a retórica certa para poder fazer o roubo, né, do Estado brasileiro. Para fazer a vingança, exatamente. Ele falou exatamente isso. Olha, eu vou ser bem negativista a respeito disso em termos de Brasil, gente. É óbvio que há uma grande esperança aqui pelo Irmão do Norte, e obviamente ele vai agir, mas não na velocidade que a gente gostaria.
você entendeu? Mas que o Brasil não tem lei, não tem lei, não tem lei, não tem lei. Esse conluio da presidência junto com o judiciário é um país que, obviamente, já está em estado totalitário, né? E ali não há como você remediar. Você pode colocar tudo que você quiser em termos de defensoria jurídica, sabe, de todos os praxes, o que a norma pede. Não há absolutamente nada que eles aceitem, porque eles têm uma nova Constituição, a gente pode colocar assim. É uma Constituição que ela é igual bumbum de bebê na cabeça deles. Vai de acordo com o vento. E eles têm a meta deles é realmente fazer com que esse Estado se torne um Estado totalitário, dominado por uma pequena elite que vai aí sovinando, vai roubando, vai sugando toda a riqueza do país e a outra parte transferindo para nações como a China, né? A gente não tem... obviamente, aí detalhes para saber disso, mas a gente sabe da história comunista, como é que ela funciona, sabe, da invasão dentro das instituições, né, da distorção dos direitos ocidentais que o Brasil tem, um pouquinho menos moralmente que o americano, mas é a mesma linhagem, você entendeu? Dentro dos preceitos judaico-cristã, da economia ocidental, da instituição das travas, né, dos poderes, dos pesos e balanços, né, para as três cortes, e isso aí já não existe mais. Eu estava observando uma reportagem, o Renato mesmo mencionou sobre, né, o nióbio, né, que é o que a China vem fazendo já desde 2010 no Brasil e que a gente nunca percebeu. Né? Ela tem o desenvolvimento de empresas que trabalham no mundo do agronegócio, investidas também no agro brasileiro, empresas como a Syngenta. Ela faz desenvolvimento praticamente semelhante em desenvolvimento agrário e também, né, do gado de corte, mesmo que a Embrapa brasileira faz, desenvolvimento científico e tudo mais. Ela é chinesa, ela está aí desde 2010. Ela já vem trabalhando, ela já vem atuando, adquirindo terras e mais terras para o seu próprio desenvolvimento. A China vê o Brasil como o grande alimentador, né? Como o grande supermercado. Né? E o Brasil é mesmo, né? Com a sua produção de agronegócio, carnes, cortes de carnes, a produção de grãos, né? A soja, que é imprescindível. Né? Então, eu não vejo um final feliz. A curta distância, não vejo. É um país totalmente sem lei, né? Dobrado aos joelhos por essa oligarquia, né? Eu já posso chamar de oligarquia, porque é assim que funciona nessas nações onde o Estado totalitário domina. Exatamente. As oligarquias já estão, né, a toda prova, né? Já estão a todo vapor, fazendo com que a máquina funcione. Senhores, eu infelizmente tenho que partir para o encerramento do programa, só lamentando que nós não tenhamos condições, pelo menos por enquanto, a curto prazo, de ter o X da questão todos os dias ou mais vezes por semana, porque os assuntos cada vez mais globalizados têm que ser debatidos e a gente tem uma oportunidade muito interessante aqui de ter gente nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil vivendo esses assuntos e com informações frescas, não informação colhida da imprensa, mas colhida nas ruas, né? Conversando com as pessoas, vivendo cada realidade. É uma pena que a gente não tenha condições, quem sabe um dia a gente consiga fazer mais do que um por semana, que acho que seria um contributo interessante para o debate público de todos esses temas. E fazendo mais um item aqui, a situação política em Portugal também não está fácil, talvez vocês já tenham acompanhado aí, há nesse momento aí uma possibilidade de mais uma vez se antecipar eleições em Portugal, que seria a terceira vez em 3 anos. Não é saudável para a administração de um país ter tantas eleições seguidas assim, e por uma questão relacionada a aqui considerado um escândalo para os padrões brasileiros, uma brincadeira de criança, né? Para o padrão brasileiro,
Que o primeiro-ministro tem uma empresa imobiliária que poderia, eventualmente, ter feito muitos negócios depois de uma alteração numa lei de uso de ocupação de solo. Resumindo muito, mas assim, para os padrões brasileiros é brincadeira de criança, mas isso está causando um alvoroço aqui, a gente não vai conseguir nem debater, nem apresentar muito esse tema. Senhores, vou passar a palavra para as considerações finais de cada um de vocês, já agradecendo e enaltecendo a participação, o esforço em estar presente aqui e a nossa gratidão da ConnectV e também em nome do público que acompanha o X a Questão. Começando com o Silvio Braunar, um forte abraço, meu amigo. Obrigado, Eudes, obrigado, professor, Jefferson, Renatão. Olha, eu tenho esperança e tenho fé, gente, mas assim, em termos de acreditar a respeito do Brasil, em termos de instituições, não é que eu queira perder a fé a respeito disso, mas eu não acredito. O movimento não leva para isso e é o que eles querem na realidade. E ainda eu tenho a esperança de que o grande irmão do Norte atue antes de que isso se concretize. Vou ficando por aqui esperando ansiosamente pela próxima edição do X a Questão na próxima semana. Um abração a todos. Muito bem. Passando para o Renato Ferreira. Obrigado, Renatão, mais uma vez pela participação aí, pela parceria no comando desse time, né? Junto com a gente no comando desse equipe, que não eu faço só uma mediação aqui, mas todos nós temos o mesmo peso, a mesma oportunidade de falar o que pensamos. Obrigado, Renato. Obrigado, Eudes, amigo Silvio, professor Pilão, por mais um X da Questão nesta semana. Eudes, só nesse finalzinho aqui, eu não poderia deixar de mencionar dois fatos aqui, fazendo um link entre esses dois fatos, que corrobora aí com a desesperança do Silvio. E não é só sua não, Silvio, quem está aqui no Brasil também tem uma certa, no meu caso, principalmente, uma desesperança justamente pelos fatos. Porque, olha só, a gente não pode deixar batido nem relativizar um fato que ocorreu agora essa semana, durante o Carnaval, inclusive, uma família simples aqui de Cajamar, cidade vizinha aqui de Osasco, inclusive, e durante o Carnaval essa família passou um inferno que nenhuma família deveria passar no planeta. Uma menina de 17 anos, saía do serviço, quando o pai não pôde buscá-la, ela foi brutalmente violentada, assassinada, degolada, e aí eu pergunto numa matériazinha que eu fiz, qual a pena para esses criminosos hediondos? Pena de morte, o Brasil não tem. Pena perpétua, o Brasil não tem. 30, 40 anos para esses criminosos, eles ficam ali bebendo, comendo às nossas custas, saem de lá mais perigosos ainda. Aí você faz o link com um outro lado da questão de um país que tem muita violência e tem leis frágeis contra esses tipos de crime, porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Lula, ele fez sem licitação aí, contratou uma empresa com sede na Espanha por R$500 milhões de reais para comandar como é que é lá, COP30, tá entendendo? E R$500 milhões, 478 milhões de reais, e o coordenador brasileiro, Eudes e amigos, é um que foi iniciado pela Lava Jato. Só que todos esses crimes da Lava Jato caíram por terra por mão do Toffoli, ministros, tá entendendo? Então o Brasil realmente, pelos fatos, parece que não tem caminho, né? É corrupção de um lado, violência do outro, e leis frágeis contra a verdadeira, essa violência que impera no Brasil, infelizmente, mas a gente tem esperança, vamos ver. Com esperança ou sem esperança, eu passo a palavra para o professor Pilão, agradecendo também mais uma vez a participação e torcendo para que quem tem esperança esteja certo, porque muitas vezes eu me vejo numa situação de não acreditar que o Brasil sai, mesmo com uma vitória da direita, tá? Porque tem muita coisa que está no cultural do brasileiro e isso é dolorido de ver. É verdade, foi um prazer fazer mais um X da Questão com vocês, Renato, Silvio, Eudes e o Jefferson, que fica na nossa retaguarda aí dando apoio. Mas eu acho que nós estamos muito para baixo. A coisa não é assim também, não. Vamos levantar aí esse astral, porque nós não podemos aí enfurecer, né? Porque se a gente perde a esperança, a gente perde a vida. Então, exatamente. Não, isso é verdade. Carnaval, faz 2 dias que estava todo mundo sambando. Não pode estar tudo ruim. Todo mundo não. Sambando, né? Estava todo mundo sambando. É só o que você via na televisão, é só o que você via nas manchetes. Mas eu acho que é muito difícil, porque é uma questão cultural e vai demorar muito. Mas eu acho que muda.
também, se não mudar, vai mudar, né? Então, é preferível que a gente pense que pode mudar, porque caso contrário muda e nós estamos ferrados, né? Mas essa mesma pesquisa que saiu hoje, o Eudes, mostra que o Lula, no primeiro turno ganha do Tarcísio, mas no segundo turno quem ganha do Lula é o Tarcísio. O Tarcísio está na frente do Lula na pesquisa que acabou de sair hoje. Então, se não tiver Bolsonaro que ganha do Lula no primeiro e no segundo turno, tem Tarcísio que ganha do Lula no segundo turno. Então, quem sabe a gente não consegue dar uma espairecida, né? Não é coisa muito simples, não, mas se o Bolsonaro não puder, tem quem pode pelo menos combater em termos. E eu acho que a gente tem que ter esperança, assim, tá? Não estou falando de fé, porque fé a gente simplesmente acredita e pronto. Eu estou falando de esperança, em trabalhar para que as coisas mudem. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui no X da Questão é uma coisa dessas, porque as pessoas que têm a oportunidade de ouvir aquilo que a gente fala, que têm a oportunidade de ver um outro veículo de comunicação diferente da Rede Globo e que tem um contraponto, porque é só isso que a gente não faz mais do que isso. A gente dá o contraponto, a gente mostra que tem uma outra visão. E essa outra visão pode sim mudar as coisas. Devagar? Sim, devagar. Não tem uma outra forma. Mas culturalmente, a cultura demora muito para fazer a mudança. Mas eu espero que a gente consiga sim, meu amigo Eudes, Silvio e Renato. Foi um prazer enorme. A trupe novamente reunida e fizemos mais um X da Questão e faremos outra semana que vem. É menor dúvida. Antes, Silvio. Peraí, só vou pedir para a produção que o corte do programa já está feito essa última fala do Pilão, hein? Não tem a menor dúvida. Não, eu só ia parafrasear, viu, professor? A música do grande osasquense Chico Rossi. Segura na mão de Deus, segura. Muito bem. Senhores, ao som de Francisco de Almeida Rossi, a gente encerra esse nosso programa de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continuem conectados com a Connect TV, seja no Brasil, Estados Unidos, Europa, e principalmente conectado com Deus, segurando na mão de Deus. Valeu, um abraço. Viva, 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 viva. Boa semana. Tchau, tchau.